fosse parar pra falar pra vocês, o meu início na bateria foi com o Linkin Park. Se eu fosse parar pra falar pra você, o meu início ouvindo música foi com o Linkin Park. Nada mais justo do que a gente estar falando do Rob Bourdon. Só pra contextualizar um pouco antes, o Linkin Park foi uma porta de entrada pra muita gente pra música, uma porta de entrada pra muita gente pro rock, especialmente ali no ano de 2000, que o new metal, né, ou nu metal, como os outros chamam, ele teve uma expansão muito grande, especialmente por juntar ali um pouco de pop, de rock e de hip hop, né, entre outras influências. E o Linkin Park foi uma das bandas, se não foi uma das maiores bandas, que alcançou e furou a bolha do rock, né, aquela bolha do rock, todo mundo tá ali e tal. E obviamente me pegou. Primeiro me pegou pela música Point of Authority, só que a remix, tá? Do álbum Reanimation. Eu vi o clipe dela num rolê que tinha Clipe Mania com a Sabrina Parlatone, que tinha na Band. Eu assisti aquilo ali e falei, mano, que rolê era esse? E era aquele clipe que tinha era meio que um jogo de videogame e tal. E aí um amigo meu chamado Reginaldo, apelidado por Queijo, porque o pé dele fedia, ele foi e falou, mano, você só ouviu isso? Ouve o primeiro disco deles. Eu fui na casa de uma prima minha chamada Cristiane, e ela tinha porta-disco, né, porta-CD, o CD, o Hybrid Theory, né? E eu peguei ele, primeiro que eu já achei o álbum absurdo, né? Eu achei ele meio underground, achei ele meio... Eu não sei explicar quando eu olhei aquele álbum, mas tipo assim, eu fiquei meio que rolê foda. E aí eu peguei ele, achei a capa absurda, comecei a folhear e achei os caras foda, assim, eu falei, mano, isso é muito foda. Eu lembro que na época eu tinha um aparelho de CD que ele, você conseguia colocar 4 CDs. E não era meu, era de uma prima minha. Eu só tinha um Discman na época. Cara, eu ouvi aquele disco em loop. Era na época, não tinha celular, não tinha esse tipo de coisa. Eu parei, eu lembro que eu fiquei na cama, ouvia ele. Então o meu dia, em alguns momentos, era ficar ouvindo esse disco em loop. Sacou? Então eu vim aqui pra falar pra vocês do primeiro batera, do cara que me inspirou. A primeira música que me fez enxergar que eu queria ser um batera foi a Whiffle, do primeiro álbum. Tá, eu já contei essa história algumas vezes aqui no canal. E vamos falar do Rob Bourdon hoje. Cara, o Rob Bourdon começou a tocar bateria aos 10 anos de idade, tá? Inspirado pelo batera do Aerosmith, o Joe Kramer, após assistir um show da banda. Sua mãe era uma pianista e uma cantora absurda. Ele se juntou ao Linkin Park em 1999 e foi um dos membros fundadores da banda. Além do Joey Kramer, do Aerosmith, ele tem outras influências como Dave Grohl, tá? Nirvana e Foo Fighters, e o Danny Carey do Tool. Cara, é muito complicado a gente falar sobre o Rob Bourdon. Ele tem uma vida muito reservada. Eu já vi fotos dele falando que ele era surfista. O que eu sei é que ele se casou com a sua namorada de longa data, Susan Kim, em 2014. Uma outra curiosidade é que o Rob Bourdon, ele é o único integrante da banda que nunca teve tatuagem e que fora da música, cara, ele é um grande fã de esportes e de automóveis. Ele tá com 45 anos de idade e ele não tá mais no Linkin Park, né? Rolou algumas entrevistas do Mike Shinoda falando que ele preferiu se afastar e tal, prefiro passar mais tempo com a família. Inclusive, ele fez até uma divulgação falando pra galera ouvir as músicas novas do Linkin Park. Cara, aparentemente não tem nada, simplesmente, provavelmente não é mais a vida dele, né? Ele sempre foi um cara muito mais reservado, mas eu era um cara que eu curtia muito a vibe do Rob Bourdon. Não só a parte da vibe dele de tocar, tá? Mas as composições dele, e a gente vai falar sobre as composições hoje. O Rob Bourdon, ele gravou os 9 álbuns do Linkin Park. Tirando esse último, o From Zero, o Rob Bourdon gravou os 9 álbuns do Linkin Park, tá? Quando eu vou trazer pra vocês na aula de hoje, eu vou trazer o Hybrid Theory, o Meteora e o Minutes to Midnight. São esses 3 álbuns que eu mais ouvi, tá? Os outros, eu dei uma pincelada neles, porque eu queria trazer algumas coisas que eu pudesse criar um contexto pra vocês. Você percebe que ali em 2010, a partir do Autos and Sons, começou a mudar muito a composição, muito a onda de batera. Eu não sou um cara que acompanhou o Linkin Park de 2007 pra cá. Eu vim assim analisar mais o álbum novo deles, fiz alguns covers e tal, mas eu não parei pra ouvir tanto. Eu não lembro porque exatamente, mas eu acho que não tava mais me puxando, né? Nada como acontece com Hybrid Theory, com Reanimation, com Meteora, que eu ouço até hoje. E aí eu trouxe pra vocês 7 músicas pra gente trabalhar. E algumas delas, eu acho isso muito animal, elas têm o mesmo padrão. Quando eu digo o mesmo padrão, basicamente são as mesmas notas, é a mesma batida. Se você é um batera iniciante, cara, que você tem muita vontade de tocar bateria, às vezes não tem nenhuma batera pra começar, clica aqui embaixo agora, entra na comunidade Drum Performance, cara, pega o plano mensal
para começar, aproveita que ele tá com desconto ainda de Black Friday. Pega o plano mensal para você começar e tenha aula com uma baterista iniciante. Sou eu dando aula para minha esposa. E ali eu falo exatamente para você como você vai praticar sem bateria. Você não precisa de uma bateria para começar. Você precisa de um par de alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Antes de você ter um par de baqueta comum para praticar, né? Esse aqui é um par de baqueta 2B. É um par de baqueta que ele é muito mais utilizado para você tocar em pad. Você pode ter apenas um par de meio cabo de vassoura. Na verdade, nem meio, um terço. Isso aqui é a baqueta que eu utilizo até hoje, né? Que eu fiz de baqueta. Eu peguei um padrão de baqueta comum, né? Como você pode ver aqui. E aí eu só coloquei um isolante aqui pra não machucar tanto a minha mão. Acabou que eu percebi que nunca machucava. Eu pratico até hoje com um padzinho, tá? Um pad gorila ali. Os rudimentos, todos os meus estudos eu faço com esse pedaço de madeira. Quando eu comecei na bateria, eu não tinha grana para comprar bateria. Na verdade, eu demorei bastante tempo para conseguir comprar a bateria. E eu comprei ela rachando com meu pai, né? Meu pai pagou R$250 e eu paguei R$250, que era uma bateria chamada Kashima. Acho que ela nem é fabricada mais hoje em dia. Então, inclusive eu vendi ela para um aluno meu. A minha forma de praticar bateria era em lata. Eu não tô falando pra você praticar bateria em lata. Hoje em dia tem novas formas de você praticar bateria sem ter bateria. Mas toda a movimentação da bateria, ela vem de exercícios musculares. Tanto da mão quanto do pé. Então você não precisa de bateria. Eu acredito muito que você que tá vendo esses tipos de vídeo, você tem algum encanto por bateria. E obviamente algum encanto por tocar alguma música. O que eu quero como Drum Performance é que você lá toque a música que você quer. E o meu primeiro ponto como um batera iniciante é que você toque a sua primeira música na batera. Então assim que você entra na comunidade, você entra no grupo, eu vou te perguntar, cara, você é um batera iniciante? Sou. Qual é a primeira música que você quer tocar? E aí eu já vou começar a te diagnosticar e te levar para você tocar a sua primeira música. Maravilha? Clica no link embaixo, as aulas estão sensacionais, o suporte é maravilhoso e vamos que vamos. Os primeiros padrões que eu trouxe, eles são casadinhos e são do primeiro álbum, que é a With You e a Runaway. A With You, ela é um padrão que, cara, é um padrão muito utilizado no New Metal. Inclusive tem outros bateras, como o próprio Wolf, batera do POD, utiliza esse padrão, que é um tu-tu-tá, tu-tá, tu-pá. Então quando você para olhar o padrão de hatch de caixa, é tss-tss-tá, tss-tá, tss-tá, ele coloca um bumbo, tu-tu-pá. Esse padrão é muito animal. Na Runaway é basicamente o mesmo padrão, só que é tu-tu-pá, tu-tá, tu-pá. Você pode reparar duas únicas diferenças. A primeira é que na With You é um padrão tu-tu-pá e na Runaway é tu-tu-pá. E outra diferença é que uma é em 108 BPMs, que é a Runaway, e a outra é em 98. Agora eu trouxe mais um grupo. Lembra que eu falei que são 7, foram 2. Agora eu trouxe um grupo de 3 músicas, beleza? Uma do Hybrid Theory, outra do Meteora e outra... E a última do Minutes to Midnight. Vamos lá, vamos começar por parte. A Numb. A Numb, o padrão dela é muito simples. Tu, tá, tu, pá. Vou dar um exemplo pra você que eu falei lá, ó. Não tô nem usando batera pra te explicar isso, certo? Agora, saca só. Quando você olha ela, percebe que a caixa dela é tipo na cabeça do tempo, né? Quando eu digo nem em cima do clipe é tu, tá, tu, pá. Na What I've Done é a mesma coisa, saca só. Tu, pá, tu, tá, tu, tá. Então quando você para olhar o padrão, né? Ela é uma música que ela é bem em cima do clique, né? Então, tu, tá, tu, tá, tu. Ela tem esse padrão de caixa antes, tá? Que também tem na Forgotten.
Só que a Forgotten, como ela é meio cocheada, né? Então é tu, tá, tum, tá, tum, tá, tu, tá. Percebe que eu mando a caixa antes? Então você observa que ali, ó, por exemplo, na Forgotten, no tempo 3, tá? Ali tem um finalzinho que a caixa não é na cabeça do tempo, né? Quando eu digo a caixa na cabeça do tempo, você percebe que ela não tá em cima de uma outra nota. Agora eu trouxe duas, tá? Que pra mim são muito fodas porque elas mostram exatamente o que eu acho mais absurdo no Robbie Bordon, que é a criatividade dele em ter bumbos funkeados. Quando você para pra olhar a estrutura do Linkin Park, não é muito diferente as coisas. Por exemplo, se você pegar o primeiro álbum e o Meteor ali, né, você percebe que é um padrão. A intro, na maioria das vezes, a forma de tocar é igual ao refrão e tem um verso no meio. Então, se fosse parar pra analisar, é intro, verso, refrão, um B ali, um solo, refrão, acabou a música. É sempre a mesma coisa. E quando você pega Points of Authority e a Paper Cut, que foram dois padrões que eu separei aqui, nossa, é muito foda. Points of Authority é um dos padrões mais complicados, porque ele tem bem na intro da música. Então ele é tu, tu, tatu, tu, tatu, tu, tatu, tu, tatu. Observa quanto bumbo ela tem. Ela tá em 2 compassos. Você olha que o hi-hat dela, né, que o que seria na mão direita, ela tá o tempo todo. Tá. A caixa tá no tempo 2 e no tempo 4, tanto no primeiro compasso quanto no segundo compasso. Quando você coloca o bumbo, olha como é que fica louco. Dá um confere na velocidade mais baixa. Ele é meio torto, né? Isso casa muito com o baixo, se você observar. Vamos tocar no tempo da música, que é 98 BPM. Agora, Paper Cut, eu acho muito absurda ela. Inclusive, eu tenho que fazer um cover dela porque eu gosto muito dessa música. Inclusive, essa parte específica. Ele é um padrão muito simples, só que ela tem uma brincanagem, tá? Vamos observar. A caixa dela, no primeiro compasso, tá no tempo 3. No segundo compasso também tá no tempo 3. Agora, uma coisa importante. Logo no começo do segundo compasso, tem um ti-ti-ti. Esse ti-ti-ti, ele usa as duas mãos no hatch. O padrão de bumbo é bem simples e ele é basicamente o mesmo padrão na música toda, tá? Especialmente na intro e no refrão e no final lá do The Suns. Caralho, canto bem pra caralho. Então vamos dar um confere na velocidade baixa e na velocidade da música. Espero que você tenha curtido, tá? Se desses grooves aí, você que é um cara que acompanha essa fase nova do Linkin Park, tá? Você já viu algum groove parecido com esse? Manda pra mim aqui o clipe ou o vídeo que eu vou dar uma analisada. Eu já fiz, eu não incluí aí, tá? A Heavy's the Crown em A Fight,
porque, cara, eu já fiz uma aula só sobre elas. Se você não viu, eu vou deixar o card passando aqui em cima. Então foi uma aula só sobre elas, cara, tá uma aula animal. Eu falo exatamente dos 3 pontos que elas se encontram, tanto a Have the Crown quanto a Fight. Inclusive fizeram algumas divisões de IA, né, mostrando como seria a Have the Crown com um Chester cantando, e cara, é muito bizarro quanto parece. E o BPM delas não é nem tão distante assim. Você que é um batera iniciante, quer iniciar na batera, quer aprender a tocar sua primeira música, tem medo de não conseguir, cara, vai na comunidade de Drone Performance. Lá você vai achar uma comunidade de pessoas que todo mundo está se apoiando. Todo mundo quer apenas as mesmas coisas: tocar bateria pra cá, se divertir e tocar sua primeira música. Te vejo lá, clica no link da descrição, nós.